Gente, bom dia. Foram para a festa ontem? Foram para a festa ontem? Ah, melhorou. Tomaram café, está todo mundo alimentado. Conseguiram dormir bem. Seguinte, cochilar aqui, eu tenho uns gizinhos aqui, eu vou acertar na cabeça de quem cochilar, tá? A gente que dá aula há muito tempo, a gente está acostumado a tentar manter as pessoas atentas. E antes da gente começar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, só levantando a mão. E o seguinte, eu normalmente chamo para o palco quem está sentado lá atrás, tá? O pessoal aqui da frente fica tranquilo. O pessoal que está lá atrás que eu trago para o palco para poder a gente fazer aqui. Brincadeira, gente. Quem aqui nunca ouviu falar em LGPD? Levanta a mão para mim, por favor. 1, 2, 3. 3 pessoas, legal. Quem já ouviu falar, mas não sabe como é que funciona? Quem já ouviu falar e não sabe como é que funciona a LGPD? Levanta a mãozinha para mim, por favor. Aí já aumentou o número de pessoas ali. Eu sei que 90% ou talvez 100% de vocês sejam de RPPS. Quem aqui não é de RPPS? Alguém que não seja? Só um, beleza. Só para eu entender, para conhecer vocês um pouquinho melhor. Quem aqui é de uma RPPS que já está adequada à LGPD? Já se adequou? Você também. Legal. E para finalizar, quem aqui é de uma RPPS que está no processo de adequação? Que contratou uma empresa, que está no processo de adequação. Legal, top. Então, é o seguinte, a gente vou fazer, em respeito às nossas amigas ali que nunca ouviram falar em LGPD, vou fazer algo rapidinho para vocês, para a gente falar sobre LGPD daqui a pouquinho. Primeiro, meu amigo já me apresentou, mas o que ele não falou é que eu sou nascido e criado numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, morei lá até os 18 anos, morei numa fazenda até os meus 18 anos, e de lá para cá eu sempre quis algo mais, né, e sempre busquei oportunidades. Quando a gente é do interior e a gente quer ir para a capital, Matozinhos, que é a minha cidade, fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte, a gente sempre quer crescer. E aí a gente vai aprendendo sobre a vida. E todo mundo fala que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Graças a Deus, eu já fiz os 3, eu sou avô de 3 netas. Então, eu acho que eu já estou pronto para as próximas etapas, né, que agora é ganhar dinheiro, que ainda não ganhei ainda, mas vou chegar lá. Para vocês que não sabem o que é LGPD, deixa eu só colocar rapidinho aqui. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi exigida a vir para o Brasil pela União Europeia. Tá? A União Europeia falou assim, ó, Américas, Ásia, Oriente, aqueles países que não tiverem uma lei que proteja os dados da sua população, dos seus cidadãos, não farão mais negócio com a União Europeia. Então, em 2018, a LGPD foi criada. Na verdade, pegou um Ctrl+C, Ctrl+V da GDPR, que é a lei da União Europeia de proteção de dados, trouxe para o Brasil, deu uma tropicalizada nela e empurrou. Então, em 2019, ela foi sancionada. 2020, teoricamente, ela começou a valer, e em agosto de 2021, ela começou a ser cobrada. Então, é uma lei, gente, que ela veio com muitos errinhos e ela vai passar por muitas coisas. Mas, para vocês entenderem, qual que é o grande objetivo da LGPD? Proteger os seus dados. Ela coloca você como dona dos seus dados. Então, se você quiser sair de um banco, sair de uma operadora de telefone, ou qualquer coisa, ou qualquer tipo de empresa, e você pode pedir as suas informações, não são os dados só não. Dados é o nome comum, mas você pode pedir as informações que foram criadas a seu respeito para você mandar para o concorrente para poder conseguir uma condição melhor. Então, os dados são seus. Você pode pedir para deletar os seus dados, para alterar os seus dados.
os dados são seus. Então, a LGPD veio para isso. Tá? E, dito isso, vamos aí para o que nós viemos fazer aqui. Qual que é o meu objetivo aqui, gente? Meu primeiro objetivo aqui. Ajudar vocês, enquanto advogados, contadores, a gente está focado em advogados, nós estamos aqui no auditório jurídico, mas quem trabalha, quem responde pela RPPS, quem responde pela sua área, se blindar. Isso aqui não é, eu não estou aqui para ajudar a RPPS, eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Então, o objetivo aqui é para vocês se blindarem, para vocês não terem problemas lá no futuro. Tá certo? Então, vamos contar uma historinha. Vou contar uma historinha para vocês. Um advogado, pensa, vamos criar isso na nossa cabeça. Um advogado, ele faz um contrato, aceita uma nova opção, uma nova entidade ali para poder resolver algo do seu José da Silva, que acabou de se aposentar. E aí chega para você, o que você faz? O advogado faz. Você não, né? O que o advogado faz? Ele vai ali, olha os pontos jurídicos, analisa tudo, minuciosamente, assina. Tá certo? Ok? Ele fez a parte dele? Não, ficou faltando. Ele não olhou, porque não é praxe nosso hoje, ainda, se tem alguma coisa ali que refere-se aos dados daquele cidadão, os dados daquele servidor. O que vai acontecer com aqueles dados? Para onde que ele vai? Ele vai ser guardado onde? Vai ser guardado como? Quem que vai ter acesso? Não escreveu nada disso. E, por acaso, aqueles dados vazaram. Um banco da cidade, vamos colocar, eu moro em Votuporanga, vamos pensar em Votuporanga. Uma empresinha, uma portinha ali que faz empréstimo consignado de Votuporanga, começa a ligar para esse senhor, e aí ele fala assim, cara, quem que tem os meus dados? Quem que sabe que eu aposentei? Não contei para ninguém que eu ia aposentar, quem é que sabe que eu já aposentei? A RPPS. Aí ele entra em contato com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão regulador que fiscaliza referente à LGPD. Ele fala assim, ó, os meus dados vazaram e eu sei de onde vazaram. Foi lá da RPPS. Como a maioria aqui é advogado, vocês sabem que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Correto? Porém, na LGPD, é um pouquinho diferente. Se eu falar que a sua RPPS vazou os meus dados, a ANPD vai lá e você vai ter que mostrar que você está devidamente adequado e aqueles dados não vazaram dali. Beleza. Ela responde por aquilo, é multada, tem uma indenização. E quem que foi a pessoa que assinou? Foi o advogado. Foi você, advogado, que fez esse processo. Que você que foi lá e... Não, eu fiz meu trabalho. Eu cuidei da parte jurídica, está lá, o contrato está tudo certo. Você esqueceu daquele pedacinho. Você esqueceu daquilo. Aí eu te pergunto, e se você tivesse previsto isso? E alguém denunciasse? Eu falei assim, não, está feito, eu fiz. Está tudo correto. Tem lá a proteção do dado daquela pessoa e tudo mais. Então, gente, eu trago para vocês que a LGPD, ela pode ser tanto uma dor de cabeça, como ela pode ser o ato de blindagem de vocês. Por quê? Porque a LGPD é muito mais do que uma lei. Ela é responsabilidade. Ela é preocupação. Nós estamos falando aqui que vocês cuidam dos servidores da cidade de vocês, da região de vocês. Então, vocês têm que se preocupar. Gente, eu acredito, Votuporanga tem 100 mil habitantes, eu acredito que tem cidades menores aqui. Né? E você conhece aquele senhorzinho, aquela senhorinha, que você está cuidando ali. Você tem que ser responsável pelos dados deles. E a LGPD faz com que você se preocupe com isso. Vou só adiantar um cenáriozinho aqui.
você recebe uma proposta de um banco. Recebeu aquela proposta de um banco para cuidar da folha de pagamento dos aposentados. Top. Aí o banco fala assim, não, beleza, está aqui o contrato, tudo assinado. E aí você chega e passa o seguinte para ele, estagiário, sempre tem um estagiário, né? Estagiário, manda para o banco a minha planilha com o nome de todos os servidores aposentados, CPF, dados pessoais, endereço, nome do cachorro, papagaio e o salário dele. E ele manda. No meio dessa brincadeira toda, a gente precisa entender, para quem ainda não entende muito bem da LGPD, a LGPD tem dois atores principais. Um chama-se controlador, que é quem define o que será feito com os dados da pessoa física, e outro é o operador, que atende às obrigações e às orientações do controlador. Vamos colocar prático. O controlador é a RPPS, ela recebeu os dados, e ela contratou, fechou com o banco, para ele cuidar da aposentadoria, e o banco é o operador. Então, a RPPS fala com o banco assim, você pode fazer isso, isso, isso e isso com esses dados. Você pode entrar em contato com eles, você pode fazer, beleza. Ok? Tudo organizado? Só que todo tipo de transação, de troca de dados de pessoa física, tem que ter um acordo por escrito. Ou no contrato entre os dois, ou no contrato entre os dois ali, o controlador e o operador, não é aquele contrato de parceria, tem que ter uma cláusula grande lá, falando o seguinte, eu, RPPS, sou a controladora dos dados e permito que você, operadora, faça isso, isso, isso e isso. Ou um documento à parte. Se não tiver um documento ou uma cláusula específica falando o que pode ser feito entre os dados de um e de outro, está errado. Vocês estão errados no processo. Cristiano, e beleza, e os contratos que eu já tenho, o que eu faço? Vamos corrigir, criar aditivos, vamos refazer os contratos, o contrato está quase vencendo, reescreve um contrato novo. Gente, esse papo nosso aqui é sempre para falar para vocês o seguinte, quem se protege, quem não se omite neste referente aos dados das pessoas físicas, sai na frente, não é responsável, não tem problema no futuro. Então, eu quero deixar muito claro para vocês que é o seguinte, se você proteger os dados dos servidores, das pessoas físicas, proteger como, Cristiano? Gente, esses dados são protegidos, vão ficar com fulano, ciclano. A LGPD, ela tem 10 princípios, tá? Que é o princípio do que fazer, ou seja, finalidade. Por que eu vou pegar aqueles dados? Qual que é o objetivo dele? Eu preciso de todos aqueles dados. Às vezes você pede tipo sanguíneo. Precisa de tipo sanguíneo? É relevante aquela informação. Às vezes você pede, não, se eu precisar, eu tenho. Entenda o seguinte, gente. Dado de pessoa física, quanto menos você tiver, menos vaza. Quanto menos você tiver, menos tem risco de ser atrativo para alguém que queira. Né? Então, se vocês se preocuparem com dados dessas pessoas físicas, vocês vão estar devidamente blindados. A gente poderia parar a palestra aqui para falar o seguinte, proteja os dados, se preocupe com eles, está tudo certo. A gente vai aprofundar um pouquinho para dar uma estendida aí. Beleza? Nós vamos passar para a segunda parte aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí, que o microfone vai até vocês. Fique à vontade para perguntar, tá, gente? Não? Beleza. Às vezes, quando as pessoas não têm dúvida, a gente fala assim, cara, eu estou explicando tão bem que não tem dúvida, ou está tão chato que a pessoa não quer que acabe rápido. Né? A gente tem que ter certeza disso aí. E aí, gente, nós vamos falar sem rodeios aqui. O que o advogado ele precisa ser aquele? Porque o que nós precisamos entender, antes de tudo? LGPD não é assunto de TI.
contar para vocês aqui algumas informações bacanas que nós trocamos ontem. Vocês sabem que menos de 18% dos dados, dos vazamentos de dados que existe no mundo, e o Brasil segue a mesma linha, vaza-se de forma digital, menos de 18%. Todo mundo acha que vazamento de dados é um hackerzinho, cheio de espinha, aquele óculos assim na frente do computador de madrugada, né, tomando Coca-Cola. Não, não é não. O grande porém do vazamento de dados é um documento que está em cima da mesa, chega uma pessoa, ó, que legal, e vai embora. É uma foto que é tirada de uma tela do computador com dado de servidores. É o lixo que não é descartado da forma correta. Quem aqui, eu quero sinceridade agora, hein, gente? Vou saber que vocês estão mentindo, hein? Quem aqui tem o hábito de picotar tudo que joga fora? Ó, legal. Quem tem o hábito de incinerar? Lá tem uma lá, ó, 2. E quem tem o hábito de rasgar tudo? Legal. Eu vi que tem um monte de gente que só embola e joga no lixo. Gente, entende o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que alguém respondesse aqui. Você, qual que é o seu nome? Márcio. Márcio, tem quantas pessoas lá na sua RPPS? 24. Dessas 24 pessoas, quem é aquela que tem, você acredita que tem mais acesso à informação? A área de concessão e área financeira? E se eu te falar que é a faxineira? É. A faxineira na hora que... Hã? Não, mas, vamos lá. Você não produz a top. Vocês têm uma... Ó, legal, presta atenção. Muito legal isso aqui, ó. Lá é 100% digital, não produz papel. Lindo. Então, a possibilidade de vazamento de dados de lá é muito menor. Mas vamos pegar geral aqui, nós vamos voltar em você aí para poder dar o seu exemplo, achei legal. Mas, de forma geral, a faxineira, ela entra na sua sala na hora que você não está lá. Ela tem acesso ao seu lixo, ela tem acesso à sua gaveta, ela tem acesso ao seu armário, ela tem acesso à sala, ela tem acesso ao computador. Gente, é a pessoa que mais tem acesso à informação. Não é que mais usa da informação. Mas, se ela for mal intencionada, ela é a que mais tem acesso. Às vezes você fica assim, cara, como é que descobriram os meus dados? Como é que descobriram a minha informação, o meu telefone? Vocês em casa, às vezes você recebe uma consulta médica. Ou no médico, ele faz uma consulta, hoje em dia a consulta, a receita é digital, ela vem com o seu nome todo bonitinho, não é que ela é de médico mais, vem tudo escrito, só assinatura e carimbo do médico. E aí você vai na farmácia para poder pegar isso aí, e a farmácia não fica com ela, você leva para casa. O que você faz com ela em casa? Você picota em casa também? A maioria não. A maioria pega aquilo, não vou precisar mais disso não. Embolou, e às vezes nem é você pegou, deixou em casa, em cima da mesa, aí chega ou a moça que trabalha lá, a faxineira, o marido, a esposa. Meu bem, essa receita aqui, você já resolveu? Já precisa mais dela não? Não. Embola, joga no lixo. Gente, isso aqui que eu vou dizer não é Black Mirror, tá? Não é um negócio impossível de acontecer, não. Tem pessoas especializadas hoje em dia em roubar dados físicos lá do lixo. Tem gente focada nisso. Porque esses dados valem dinheiro. Informação é o novo petróleo. Tá? Voltando aqui. Então, essa questão do que a gente estava conversando aqui, sobre a TI não ser dono da lei, né? Porque LGPD é lei, então o dono, assunto, quem que é o dono do assunto? Advogado. E normalmente vai fazer o seguinte, vai ter uma nova concessão, vai ter um contrato, um convênio com uma instituição, qualquer coisa que acontecer, todo mundo faz tudo, está tudo pronto, conversado, analisado, e chega para o advogado e fala assim, dá uma olhadinha.
Dá só uma olhadinha aqui para mim, por favor. Mas eu tenho prazo. Tem que ser rápido, porque eu tenho que assinar isso e nós temos que resolver. E aí o que acontece? Começa a te colocar pressão para você responder rápido. Às vezes é o chefe que vem e fala assim, não, só assina. Só assina? Lá na frente, quando der problema, gente, e uma hora dá problema. A assinatura de quem que está lá? Você acha que alguém que estava ali te pressionando naquela hora, querendo que fizesse rápido, para resolver um problema dela, não o seu, dela. Ela vai falar para você, falar assim, não, a responsabilidade não é dele, não, fui eu que pressionei ele. A assinatura é dele, mas a responsabilidade é minha. Não vai, porque às vezes não vai nem lembrar. Entende? Tudo, em algum momento, passa pelo jurídico, né? E a gente precisa entender que cada um de vocês aqui é responsável por esse conteúdo, por essa assinatura. Isso vai parar para vocês lá na frente. Né? E qual que é a obrigação de vocês nisso aí? Pode parar, me pressa não. Eu tenho que analisar. Está faltando uma cláusula aqui de proteção de dados. Está faltando aqui um documento entre controlador e operador. Não podemos fazer esse acordo. Nossa, mas aí nós temos que começar tudo de novo, nós já estamos há 3 meses com isso, nós precisamos disso para fechar. Meu amigo, desculpa, por que você não vem em mim antes? Em vez de falar para mim assim, dá uma olhadinha. Não, eu não posso dar uma olhadinha, eu sou responsável. Eu tenho responsabilidade com os dados dessas pessoas. Eu tenho responsabilidade pelas informações que são compartilhadas aqui. Eu sou responsável. Né? Vamos voltar para o estagiário lá? Eu quero pedir uma coisa para vocês que, pelo amor de Deus, por favor, não compartilhe dados de ninguém pelo WhatsApp. Não faça isso. Não compartilhe documento, não compartilhe contrato, não compartilhe nada. O WhatsApp é a maior fonte de vazamento de dados que tem hoje em dia, de forma digital. Por quê? Porque não tem um negócio que a gente chama de rastreabilidade. Eu não sei, vamos fazer um exercício aqui. Você manda para uma pessoa. Essa pessoa, ela tem 2 pessoas de confiança. E ela fala assim, João, dá uma olhadinha nisso aí. Mandou pelo WhatsApp para o João. Aí o João tem 2 pessoas de confiança. Fala, cara, eu estou com uma dúvida. Ô, Joana, me ajuda a entender isso aí. A Joana vê que é do primo dela. Aí manda para a tia. Nosso primo está pedindo aposentadoria. Isso, eu estou falando, nós já falamos aqui de pelo menos 12, 14, 16 vazamentos. Imagina quando você manda num grupo que tem 20 pessoas. E aí, de onde que vazou? Como é que tem meus dados? Aí você fica assim, não é possível, não compartilho meus dados com ninguém. Meu velho, de onde que estão meus dados? Onde que saiu? Por que vazou? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Né? Essas pessoas me ligando 16 vezes por dia para me oferecer a mesma coisa, com juros que nem são tão bons assim. Então, o seu papel enquanto advogado, enquanto responsável pela RPPS, enquanto a pessoa que vai tomar a decisão e, principalmente, a assinar, é ter cautela, pontuar qualquer erro que exista. Entender que aquele erro pode custar para vocês. Pode custar financeiramente, pode custar um emprego, pode custar o seu nome. Cidade pequena, então, eu vi que na hora que eu falei em cidades menores de 100 mil habitantes, eu vi umas pessoas balançando a cabeça ali. Todo mundo sabe que aquele dado daquele senhorinho ele foi roubado porque vazou através de uma pessoa que assinou e permitiu isso. Porque fica sabendo. Uma hora fica sabendo. Alguma dúvida até aqui, gente? Nossa, eu estou bom mesmo, viu? Eu lembro daquele desenho, Eu Sou o Máximo. Então, bacana, legal.
E aí, vamos para a parte prática, né? Na hora que a gente entende que esses dados são responsabilidade nossa, nós temos que cuidar deles, eu falo o seguinte: não deem parecer nenhum se não tiver cláusulas defendendo os dados pessoais dos servidores. Faça com que aquilo aconteça. Ó, foi a pizza de ontem. Pensa em sistema de segurança, gente, que tem que ter criptografia. Porque na hora que a gente vai contratar na RPPS, a gente recebe várias ofertas de sistema, né? O tempo todo. Ah, tem o sistema para isso, sistema para aquilo. Analisa se aquele sistema que vai conter os dados das pessoas físicas, se ele tem criptografia, se tem backup organizado, se ele tem quantos backups que ele faz, para onde que vão esses backups. E uma coisa que a gente precisa entender sobre LGPD. Uma empresa, uma instituição adequada à LGPD não pode contratar uma empresa não adequada para compartilhar dados. Eu penso na LGPD como se fosse uma caixa d'água. Pensa numa caixa d'água, cheio de furinho. A água são os dados da empresa que estão ali e estão vazando. E na hora que a gente entra com o processo de LGPD, nós fazemos o seguinte: nós começamos a tampar aqueles buracos. Começamos a tampar aqueles buracos, e aí, perfeito, tampei os buracos todos, está tudo organizado, está tudo pronto. Aí você contrata uma empresa, um sistema que não está adequado à LGPD. O que você fez? Você pegou, abriu a tampa da caixa d'água e deixou ele usar à vontade. Então, sempre que houver, vocês que já estão se adequando, que já estão adequados, vocês também são fiscais, tá, gente? Vocês também precisam estar ali com o olho em cima e falar assim: ó, essa empresa aí, ela não está adequada. E como é que você sabe que a empresa está adequada? É só dela falar e ter um documento falando que ela está certificada? Não. Você pega o seu DPO, que é o Data Protector Officer, ou o seu encarregado de dados, que é a pessoa dentro da instituição, ou ela pode ser funcionário, ou pode ser uma empresa terceira, e vai conversar com o DPO dele. São duas pessoas que entendem do processo, vão falar assim: não, olha, conversei, está tudo certo, realmente aquela empresa está devidamente adequada, está tudo organizado. Então, a gente precisa entender que convênios sem previsão legal não pode acontecer. Planilha acessível. Gente, vamos pegar um outro exemplo aqui legal. Alguém aqui trabalha com as planilhas, com os dados dos servidores no Google Drive? E todo mundo tem acesso? Ou seja, às vezes, não é nem... Eu vejo gente já vai passando a mão no rosto: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Então é o seguinte, entendam, tudo que tem a ver com o LGPD tem que ter rastreabilidade. De novo, eu quero que vocês repitam comigo: rastreabilidade. Vamos lá. Rastreabilidade. Porque se a NPD vier e perguntar para você assim: os dados do Daniel, você tem o dado do Daniel? E tenho. Quem que acessou ele pela última vez? Fora a esposa. Ele tem que saber, você tem que saber quem que acessou os dados dele, onde é que estavam, como é que foi, o que foi feito. Foi impresso, foi copiado, foi enviado por e-mail, foi colocado em pendrive. O que foi feito com aqueles dados? Vocês têm que saber. Por isso que tem a rastreabilidade. Uma planilha de Google Drive, onde 5, 6 pessoas acessam a mesma conta do Google Drive, com os mesmos dados, as mesmas senhas, não traz rastreabilidade. Por quê? Porque cada um acessou ali, vazou por onde? Como é que eu vou saber? Como é que vazou? O cara acessou na casa dele. Olha só que legal. Alguém aqui trabalha de home office? De vez em quando? Ali. Vocês trabalham de home office de vez em quando? Não? Pensam comigo o seguinte: você que trabalha de home office, você tem filho?
Não? Mas vamos supor que você tem um filho de 10 anos. Ok? E o seu filho chega para você e fala assim, papai, eu quero jogar no seu telefone. Aí seu filho vai jogar no seu telefone e, sem querer, ele clica num link. Todo o acesso que você tem ao sistema da RPPS, a planilha, os dados são roubados através daquele link ali, que foi um spyware que foi colocado no seu telefone, no seu computador. Gente, são detalhes pequenos, parece bobagem, parece uma coisa de filme, mas não é, é real. Quantas mensagens pelo WhatsApp, e principalmente pelo SMS, vocês recebem por dia para clicar em links que você não conhece? Quem aqui já recebeu? E isso é exatamente o que o seu filho, às vezes, por falta de conhecimento, não ter a maldade, vai clicar. Porque ele está no joguinho, de repente vem a notificação, e ele clica na notificação achando que é do joguinho, pronto. Está ali instalado no seu computador um spyware, que os seus dados vão embora. A informação, a conversa pelo WhatsApp, planilha, acesso ao sistema, tudo lá, tudo vai embora. E aí, é onde que a gente vem a questão das planilhas com dados sensíveis. Gente, tem dois tipos de dados, legal, a questão do dado sensível. Dado comum e dado sensível. O que são dados comuns? Nome, CPF, RG, endereço e tudo mais. O que são dados sensíveis? Ó, outra coisa que é dado comum também que as pessoas não sabem, tá? Chassi do seu carro, placa do seu carro. Dado pessoal é tudo aquilo que identifique ou possa, de alguma maneira, identificar a pessoa. Então, e dado sensível é tudo aquilo que pode gerar algum tipo de preconceito. Valor que recebe, a idade, o peso, a aparência, religião, preferência sexual, tudo que gere qualquer tipo de preconceito é dado sensível. Tudo que englobe menor de idade é dado sensível, e tudo aquilo que é imutável é dado sensível. Por exemplo, a sua digital, o rosto, íris e tudo mais é dado sensível. Então, o dado sensível dentro da LGPD, ele é tratado de uma forma mais profunda. Tá? Então, só para poder contextualizar, que eu sei que algumas pessoas aqui não sabem, a gente vai contextualizando o processo aí. Então, gente, beleza. Você já resolveu tudo isso aqui. E aí, o que acontece? Lembra do rapaz lá do vazamento de dado? O advogado? Legal. Vazou o dado, o seu João da Silva, ele falou com a NPD identificou que teve o vazamento de dado, lá na sua RPPS. E aí, a Constituição Federal, o que ela faz? O Estado responde objetivamente por dano causado a terceiros. O Estado vai pagar multa, indenização. Só que ele vai pagar isso e está tudo bem? Não. Tem um negócio bacana, que os advogados conhecem bem aí, chama ação de regresso. É responsabilizar o advogado ou o funcionário público que por dolo ou não, ou por omissão, foi responsável por aquele vazamento de dados. Tem duas ações que aconteceram já no Brasil. Tá? Um advogado teve que pagar R$ 63 mil, o outro advogado teve que pagar R$ 180 mil. Ah, parcela em 24 parcelas? Ok, mas são R$ 62 mil e R$ 124 mil. Entendam, a responsabilidade é de quem assina, é de quem responde, de quem toma essa decisão. Então, deixa tudo registrado, gente. Ah, o chefe da seção quer que eu assine rápido. Ok, mande um e-mail para ele depois, fala assim, aquele documento que você me pediu para assinar rápido, eu sou contra, por favor, não entregue, porque não está previsto a proteção de dados de pessoas físicas. Aí a responsabilidade é sua? Não. Lembra o seguinte, eu estou aqui para proteger cada um de vocês. Meu objetivo aqui é individual, cada um de vocês. Então, registre tudo.
que é um dos princípios do LGPD. Tudo tem que ser registrado. Tudo que tem a ver com o LGPD, fale o que você fez. Anote, crie uma pauta, uma ata de reunião, crie alguma coisa, mande e-mail, organize. Tudo o que você fez. Porque a NPD, na hora que ela vier, a intervenção da NPD é bem legal. Ela chega assim, você tem os dados do João da Silva? Tenho. Onde que ele fica? Onde que esses dados estão? Ah, estão no servidor. Legal. Você tem ele impresso? Tem. Onde? No arquivo. Ok. Quem tem acesso ao arquivo? O arquivo tem chave? Essa chave fica com quem? É fechadura digital? No servidor, quem que acessou? Fez o que com aquilo? Imprimiu? Imprimiu. Cadê a impressão? O que fez com a impressão? E eles vão entrando naquelas frestinhas minúsculas para saber se o vazamento saiu de você ou não. E você precisa falar assim, toda pergunta, o DPO, que no caso é o DPO que lida com isso, o DPO vai mostrando as partes que ele fez adequação. Não, eu tenho, porém, eu tenho 2 pessoas que têm acesso. Quem teve acesso nos últimos meses? Fulano e ciclano. Não, fulano e ciclano teve acesso. Fulano e ciclano, faz favor. Quando vocês foram lá, vocês foram fazer o quê? Vocês foram buscar, alguém buscou o documento desse? Não, não busquei, não busquei. Beleza. Cristiano, mas e se eles tiverem buscado? Vou contar uma coisa que vocês vão ficar assustados. A LGPD não surgiu para proteger o dado das pessoas. De fato. Ela surgiu para saber se a sua instituição fez tudo o que era possível para proteger o dado das pessoas. Se a sua instituição criou os processos, criou toda tudo que era necessário para proteger aqueles dados. Se você tem uma porta onde ficam os arquivos, com senha eletrônica e sabe quem que entrou, quem que saiu. Se os servidores estão tem rastreabilidade para saber quem que entrou, o que que fez com aqueles documentos. Você fez tudo o que era necessário, provavelmente o mais provável que vai acontecer é você receber uma notificação. Então, não existe multa. Aí, Cristiano, mas o que pode acontecer se eu... É uma pergunta que as pessoas fazem. O que pode acontecer se eu não tiver adequado a LGPD? Né? A lei ela exige o seguinte, multa por ocorrência que responda a 2% do faturamento bruto anual. Mas vocês não têm faturamento. Ah, estou livre. Não. O juiz pode definir qual o valor que vai ser essa multa num teto máximo de 50 milhões por ocorrência. Por exemplo, a Avan, não sei se vocês viram, porque ela divulgou agora, ela não é órgão público, mas tem um exemplo, ela divulgou a imagem do ladrão que estava roubando a loja dela e foi multada em 50 milhões. Ah, mas ela não pode? Pode. Ela pode fazer o seguinte, ela pode gravar dizendo que está sendo gravado e ela pode usar isso num processo. Mas ela não pode divulgar. Ela pode usar aquilo de maneira legal dentro das bases definidas pela LGPD. Qual que é uma coisa muito mais grave do que uma multinha de 50 milhões, no caso de vocês? É vocês serem proibidos de usar e de tratar dados de pessoa física num prazo de 6 meses. O negócio de vocês é tratar dados de pessoa física. E como é que vocês vão não tratar dados de pessoa física? Vão ser proibidos. 6 meses, 1 ano, definitivamente. Então, a gente voltando aqui para essa questão aqui, do deixar tudo registrado, deixe tudo registrado. Ações simples. Gente, eu estou... No meu mini currículo lá tem 5 anos, é porque aquele é antigo. Na verdade, já são 7, foi desde antes de começar a lei, mas erro meu, tá? Não foi seu. Esses 7 anos trabalhando com a LGPD, eu já adequei mais de 105, mais não, foram exatamente 105 empresas adequadas através da minha empresa. E o que a gente entende sobre a LGPD? Não existe reinvenção da roda, é básico.
Ações simples resolvem tudo. É aquela história que não é verdade, porque existe uma historinha que a NASA gastou milhões para inventar uma caneta, para escrever no espaço, e a Rússia usou um lápis. Isso é uma história inventada para uma palestra em 1998, se eu não me engano. Não é real, mas é um ponto a entender. Que é o seguinte, não precisa reinventar a roda. Tem um lápis lá. O negócio aqui é ações simples. Olha, eu falo que, pensa num boteco aqui, tem muitas cidadezinhas pequenininhas, tem aquele botequinho que quem cuida do boteco, ou do armarinho, né, aquela merceariazinha pequenininha, é a esposa e o marido, são os dois. E aí tem o que a gente chama de pendura, sabe aquela assim, anota aí que depois eu pago. E aí ele anota no caderninho, pendura. Quais são os dados de pessoa física que ele trata? É o caderninho, ele não tem outra, que é só ele e a mulher dele que trabalha lá. Se aquela pessoa pega esse caderninho, coloca num cofre e só ele tem acesso ao cofre, ele está devidamente adequado ao LGPD. Não precisa reinventar a roda, gente. São ações simples que fazem isso. Né? E aí, eu até escrevi aqui, mas vai ficar, eu falo demais, né? Eu queria ter um cenáriozinho para vocês entenderem um pouquinho o que pode acontecer num caso desse, onde que existe a multa e a ação de regresso. Mas eu vou citar para vocês só as leis que estão embasadas numa ação de regresso dessa e tudo mais. Levanta a mão aqui, quem é advogado? A grande maioria. Então, eu posso falar em lei aqui que... artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, sobre responsabilidade objetiva da administração. Artigo 186 a 927 do Código Civil, que é a obrigação de reparar dano decorrente à omissão culposa. Artigo 44 da LGPD, que é responsabilização por tratamento inadequado, ou seja, se vazou os dados, o tratamento não foi feito da forma adequada. Artigo 46 da LGPD, que é obrigação de garantir segurança. A LGPD tem um artigo que ela fala o seguinte, você, CNPJ, seja ele qual for, seja uma instituição financeira filantrópica, igreja, não importa, é CNPJ ou CPF que faz transação comercial, vocês têm obrigação de oferecer segurança aos dados dos titulares de dados, das pessoas físicas. E artigo 122 da Lei 8.102 de 1990, por analogia, né, permite ação regressiva em caso de dolo ou culpa do servidor. Então, é entender que a responsabilidade vai voltar para o advogado, a pessoa que cuida, responde por esse ato e tudo mais. Aqui, gente, alguma pergunta? Ali, uma pergunta ali. Graças a Deus, uma pergunta. Até que fim. Aleluia. Fala o seu nome para a gente e de qual cidade você é, por favor, tá? Eu sou Ingrid e falo de Guarulhos. A minha pergunta é em relação ao Google Drive, porque assim, dentro da nossa instituição há um impasse fora do sistema de processo digital, onde nós mantemos a comunicação dentre os departamentos através de uma pasta compartilhada no sabe, por rede. Uhum. E houve já essa discussão sobre o compartilhamento em Google Drive. Você citou sobre todos acessarem uma mesma conta com uma única senha, mas se cada um tiver uma conta e uma senha, aí não é possível haver a rastreabilidade? Olha, o Google Drive, ele é muito bacana, porque ele é gratuito, né? E isso, todo mundo quer economizar dinheiro. Só que o Google Drive, nem o pago, gera rastreabilidade de quem acessou. O horário, para quem foi e o que fez, se baixou, se não baixou. A rastreabilidade tem que ser completa. Não é só quem entrou na pasta. Quem entrou na pasta gera. O João entrou naquela pasta. Tudo bem, mas tem 6.000 arquivos lá. O que ele fez com aqueles dados? Ele imprimiu, ele transformou em planilha, entende? Ele baixou, ele enviou por e-mail. A rastreabilidade ela tem que ser de ponta a ponta. Então, o Google Drive é uma ferramenta muito legal, ajuda muito. Mas, quando tem dados de pessoa física, existem outros sistemas que podem te ajudar melhor.
que geram... Então, o seu TI, não sei se vocês têm um TI interno, se vocês têm um terceiro, ele precisa encontrar um sistema que gera rastreabilidade total para acesso ao arquivo. Te respondi? Tá, ok. Mais alguém? Bom dia. Eu me chamo Keila, sou de Sertãozinho. Sertãozinho, conheço a terrinha lá. Boa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a LGPD face ao uso da IA, porque muita gente, às vezes, usa a ferramenta para poder gerar relatório, gerar documentação, e você acaba compartilhando documento lá, e essa IA usa essa documentação depois para reabastecer o sistema. Então, como que fica a lei de proteção aos dados frente ao uso da ferramenta da IA? Que pergunta maravilhosa. Extremamente atual. Gente, deixa eu fazer uma pergunta antes. Essa IA, ela é paga ou gratuita? Gratuita. Todo mundo usa a mesma senha ou cada um tem a sua? Cada um tem a sua. Não, beleza. OpenAI, Google e demais empresas que tem hoje, trazem para a gente inteligência artificial, todas elas, onde a gente entrar, ela tem uma política de privacidade. É legal dar uma lida lá, mas eu já li, e o que acontece? Ela é como se fosse um bunker. Ninguém tem acesso ao que você coloca lá. Nem a própria OpenAI, que é a dona do ChatGPT, por exemplo. É como se fosse você guardar alguma coisa dentro da Amazon. Você tem um servidor da Amazon na nuvem. É um bunker. Ninguém, sem a senha, tem acesso. O negócio você usa ela pelo telefone, você tem filho? De novo, lá aquela história lá do filho. Ele usa seu telefone para joguinho, assistir vídeo e tudo mais. E a senha que você coloca para entrar na OpenAI normalmente não é digital. Normalmente você coloca a senha e já está logado. E isso pode gerar um problema que uma pessoa pode conseguir entrar na sua senha, pela sua conta, através do seu telefone, que o seu filho, às vezes, estava brincando ou estava assistindo o vídeo. Então, o risco nosso, a inteligência artificial, pela inteligência artificial, é extremamente segura. Porque ela tem toda uma política de privacidade, até porque ela está na Europa e tudo mais, então a mesma política mundialmente. E a Europa é o berço da Lei de Proteção de Dados, né? Agora, a preocupação é quem está usando, quem tem acesso ao seu telefone. Só eu e meu filho, tá? Mas se o seu filho tem acesso, dependendo da idade dele, e você não tem um firewall no seu telefone, que hoje em dia tem toda empresa de antivírus e firewall, ela faz a extensão para o telefone. Instale, para ver se não tem ninguém acessando, se acessar vai te avisar, algumas coisas assim. Minha sugestão, aí a gente fica palpiteiro, né? A minha sugestão é o seguinte: compre um telefonezinho Xing Ling para o seu filho e não deixe ele usar o seu. É a melhor opção e a mais segura. E aí a inteligência artificial resolve. Cada um tem acesso somente com você, com a sua senha. Porque o que acontece? Se você não compartilhar, o seu marido fala assim: deixa eu usar a sua IA? Não. Porque a minha IA ela tem dados pessoais do meu trabalho. Não posso. Porque fica tudo registrado lá. Mas só você tem acesso. Tá? Consegui te responder? Beleza. Por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Márcia, sou do Instituto de Previdência de Santa Albertina. Santa Albertina. Sim, eu gostaria de saber como se deve fazer uma publicação de um ato de concessão de benefício no Diário Oficial. Top, obrigado. O que a gente precisa entender? Uma lei não sobrepõe a outra. É a mesma situação que as pessoas estão colocando agora, não sei se foi você, alguém falou comigo ontem sobre a questão do que está na moda agora, do advogado falso. Porque a pessoa entra no processo, tem os dados todo do advogado lá e tudo mais. Uma lei não sobrepõe a outra. Se a regra pré-determinada da divulgação no Diário Oficial é aquela, com aqueles dados, aquelas informações, coloque aqueles dados, aquela informação, do jeito que a lei manda. Entendeu? Então, o negócio uma lei não sobrepõe a outra. Não é para proteger os dados que você vai mudar o processo de entrega no Diário Oficial, porque ele precisa ser informado.
É legal, né? Aquilo está cumprindo alguma regra ou lei? Então, regra ou lei, mesma coisa. Você precisa estar embasado, porque existe o seguinte, existem 10 bases legais para você poder tratar um dado. Para entenderem, o que é tratamento de dados, gente? Né? É tudo que você faz com aqueles dados desde o momento que você captura eles. Você guardou os dados, está tratando. Você mandou os dados, você está tratando. Você escreveu os dados, está tratando. Então, tudo que você faz com aqueles dados é tratamento de dados. Então, são 10 formas de você poder tratar os dados de uma pessoa física. O primeiro é o consentimento. É o mais conhecido. Eu autorizo que meus dados sejam usados, Esse é o principal e é o mais utilizado. Mas existem outros. Um deles é a livre execução de processo legal. O que você está fazendo é executando um processo legal já determinado. Então, você pode tratar aqueles dados. Te respondi? O que a lei manda? Aí que está a situação. A regra é uma lei não sobrepõe a outra. Se existe um processo legal já determinado, que você tem que colocar todas as informações, inclusive CPF e tudo mais, tem que colocar todos os dados. A lei está mandando. Então, é o seguinte, se você está fazendo aquilo e se você tem algum receio, busque, primeira coisa, deixa guardadinho na sua gaveta a lei ou a norma regulativa que define que tem que ser daquele jeito. Te respondi? Mais algum? Ok. Aqui, quem está com o microfone? Ah, está ali, só um minutinho. Já vamos falar com a senhora. Bom dia, meu nome é Larissa. Sou do Larissa? Fundo de Previdência do município de Sumaré. Sumaré. Tenho duas questões. Por favor. A primeira é que nós somos um fundo de finanças. Então, a lei, a LGPD, teria que ser a do município. E, em busca de informação, eu soube que o município está em fase de implantação da LGPD, ou seja, a gente não teve nem acesso a esse documento ainda. Então, eu queria saber, no caso de alguma responsabilização, quem queria responder por esse escape de dados? Se seria o fundo ou a prefeitura? Essa é uma das questões. Perfeito. O CNPJ é o mesmo ou são separados? São separados. Então, você, teoricamente, você presta serviço para a prefeitura. Teoria. Na teoria, é isso. Você não é o mesmo CNPJ. Porque é o seguinte, gente, quando a gente vai adequar, qual que é o papel da prefeitura? Autarquias, venham aqui. Nós vamos adequar a prefeitura e vocês juntos. Por quê? Qual que é o maior erro que acontece? A prefeitura se adequar e você não está adequado, ela está trocando dados com você e você não está adequada. Lembra da caixa d'água? É isso. Ela vai estar adequada e não te chamou. Então, sugestão, pega, o líder de vocês é o quê? Presidente? Superintendente. Superintendente. Pede para o superintendente entrar em contato com o secretário que responde por essa área lá, ou direto com o prefeito, e fala, gente, vocês estão adequando a LGPD, mas a gente está ficando para trás, vocês não vão adequar a gente, não? Aí ele pode te dar duas situações. Você se adequa ou a gente vai te adequar. Junto. Vai chegar a sua vez, aí tem todo um processo. O ideal, porque o que acontece, gente? O que a gente precisa entender? Na hora de adequar, a primeira coisa que tem que se fazer é uma palestra para todos os envolvidos na prefeitura, do prefeito ao faxineiro. Porque como é que eu vou cobrar que você esteja adequado à LGPD se você não sabe o que é LGPD? Então, é uma palestra falando o que é LGPD, uma palestrinha de 1h30. Explica o que é, explica a responsabilidade do órgão e a responsabilidade de cada funcionário com vazamento de dado. Então, vocês deveriam ter sido chamados. Eu não sei se já começou, às vezes não começou ainda. Às vezes eles estão só na fase de implantação, de diagnóstico, porque, por exemplo, quando eu vou fazer a adequação numa empresa, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, diagnostico tudo. Eu pego como se fosse uma prateleira de livro, eu jogo tudo no chão e começo a reorganizar para entender como é que está. Aí eu vou saber quanto que tem quanto que ela está exposta, quais são a gestão de risco que a gente vai fazer e tudo mais. Então, às vezes, está em tempo ainda. Te respondi? Sim. Respondeu as duas de uma vez. Gente, só mais uma aqui, senão daqui a pouco eu vou ser expulso daqui. Graças a Deus. Eu queria pergunta, mas vamos deixar, às vezes, deixa para depois, por favor. Eu sou Francisca Vieira, do Instituto
do Leme Prev de Leme. Leme, ok. Em razão aí da questão do advogado falso, cresceu bastante os acessos aos processos judiciais e meus clientes estão sendo lesados, né, por conta desses acessos. A minha pergunta é, a minha estagiária, ela tem acesso ao Jus Brasil, onde ela faz pesquisa no meu nome, com minha OAB e tal. E se essa estagiária fizer um mau uso desses acessos, eu posso estar exposta Com certeza. a uma possível investigação de acessos ao Jus Brasil? Não nesse tipo. Você vai estar exposta quanto ao vazamento de dados, às vezes, dos seus clientes, tá? Não estou falando de LGPD, tá? Então, o meu objetivo é LGPD. Agora, exposta a outras situações jurídicas, como eu falei, eu não sou advogado e não consigo ir além. O que eu posso ver é o seguinte, se ela fizer mau uso, você precisa, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre empresas privadas também, eu dou uma pinceladinha, porque eu sei que muita gente aqui faz parte, tem seus próprios escritórios. Mas o que você precisa, talvez, é criar um processo de adequação interna sua lá e chegar para ela e falar que ela é corresponsável. Se ela vazar dado, ela vai responder juridicamente por isso também, junto com você. Coloca a responsabilidade, põe ela para assinar, você está pelo menos respaldada que é o seguinte, ela sabe que o vazamento de dados acontecer através dela, ela é responsável. Evita 90% dos casos, sim, que as pessoas ficam com medo. Mas nada resolve 100%, né? Nada tem solução 100%. Consegui te responder? Beleza. Gente, vamos lá. E aí, a gente passa agora para virada de chave, né? LGPD não exige perfeição, que foi o que eu falei para vocês lá atrás. Não precisa ser perfeito, igual ela falou. A gente não consegue resolver tudo, né? Ela exige responsabilidade ativa. O que é isso? É uma preocupação. Imagine que os dados daquelas pessoas são os dados da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua avó, do seu avô. Responsabilidade ativa. Eu sou responsável por aqueles dados que estão ali. E a partir do momento que você identifica você como responsável por aqueles dados, você vai lembrar que eles precisam ser protegidos. Olha que legal. Eu peguei alguns cenários aqui que podem acontecer com vocês. Parecer incompleto, sem dolo ou prejuízo grave, tem um risco de exposição médio. O que a gente vai fazer? Aprimorar a modelagem jurídica. É só organizar a casa. Criar o que a gente chama de jurisprudência interna. Entre outras palavras, processos. Vamos criar processos claros. A gente vai falar sobre o processo daqui a pouquinho com mais detalhe, mas aprimora a modelagem, organiza ela. Todo documento que sair daqui já vai ter pronto uma cláusula que tem a ver com proteção de dados das pessoas. Omissão técnica com impacto prático. Risco alto, antecipação de problemas com notas técnicas. Ou seja, já se organize tecnicamente para prever problemas, prever situações que podem acontecer. Convênio sem cláusula de proteção de dados. Virar referência nos modelos institucionais. Gente, todo modelo. Depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu mando para vocês o material, tá? Todo modelo que vocês vão fazer, já coloca de uma vez, não perde tempo, não. Ah, não, mas o meu órgão não está adequado. Não tem problema. Antecipe-se. Lembra que eu falei lá atrás sobre se antecipar? Vamos nos antecipar. Vamos dar um passo à frente. Não vamos esperar a instituição resolver. Por quê? De novo, quem está exposto são vocês. Falta de orientação documentada sobre riscos. Reforçar a reposição técnica dos pareceres internos. Estado com ação de regresso por culpa comprovada. Se você tiver um histórico, que eu falei lá atrás, se documente. Se tiver uma ação de regresso e você se documentou, eu falei, não, a responsabilidade é minha. Eu avisei. Está aqui meu e-mail. Eu falei que não podia, que eu não era a favor. Não fiquem. É uma coisa que acontece muito em cidades pequenas, né? A gente não tem o hábito, até porque tem pouca má-fé, a gente sabe disso. Cidade pequena, as pessoas se conhecem, normalmente tem menos crime e tudo mais, então tem menos má-fé e a gente fica mais tranquilo. Pare de fazer no fio do bigode.
Vocês são advogados. Escreva. Eu tenho uma agência de marketing e eu trabalhei com meu irmão, foi meu cliente. Eu fiz um contrato com meu irmão. Por quê? Ah, mas não foi isso que você falou, não foi isso que eu combinei, não foi isso que eu entendi. Está escrito, está assinado, não foi isso que a assinatura é sua. Foi isso que nós combinamos. Documente tudo, gente. Documente tudo. A gente tem que entender que estar vivo é um risco, né? Aquela frase, para morrer basta estar vivo. Então, qualquer situação, qualquer coisa que você fizer, gera risco. Se gera risco, vamos criar uma blindagem automática, vamos nos proteger, vamos resolver o nosso problema. Né? Omissão versus ação preventiva. Lembra lá atrás aquele advogado, lá do início? Ele foi o que a gente chama de omisso. Por quê? Ele não se preocupou. Vamos criar uma ação preventiva. Eu estou falando isso repetidamente, gente, porque é importante o reforço. Né? Isso é psicologia, a gente aprende em neuromarketing. O reforço, a ação repetitiva, o reforço, ele faz com que a gente entenda, com que a gente lembre, com que a gente... Ah, verdade, vou criar. Então, às vezes, eu repito algumas coisas, mas por causa disso mesmo. Tá? E tome muito cuidado na hora de se organizarem, porque nós entendemos que as pessoas, às vezes, não entendem, acham que a gente está desconfiando dela. Estou falando de, por causa agora, uma realidade de cidades pequenas. Ah, está desconfiando de mim? Não, não é isso. É que coloca a culpa no chefe, coloca a culpa na instituição, coloca a culpa no cargo. É porque eu tenho a obrigação de documentar, eu tenho a obrigação de fazer e tudo mais. Tá? Até aqui, dúvidas? Por favor, aqui o microfone, por favor. Adoro dúvidas. Essa troca é importante demais. Eu sou Fernanda, eu sou do município de Campinas, eu sou procuradora do município, e em um determinado momento o Tribunal de Contas pediu para a gente colocar nos contratos uma cláusula da LGPD. E aí colocaram genericamente que o contratado e o município tem que observar a LGPD, lei tal. Então, assim, para mim, isso e nada não é... Né? Que tipo de contrato que é esse? Todos os contratos administrativos, decorrentes de licitação, dispensa, inelegibilidade, convênios, termos de parceria, tudo. Né? Então, vocês têm uma norma interna referente à LGPD, uma política de privacidade? Temos um decreto, tem o de PO, tem. Né? Mas, assim, eu acho que a prefeitura ainda está muito aquém assim, do que precisa. E aí, uma segunda dúvida... Então, isso é uma coisa que, assim, a pretexto de cumprir, colocou aquilo lá muito genérico, que não leva a lugar nenhum, na minha visão. E uma segunda situação, eu sou responsável pela relatoria de segunda instância da Lei de Acesso à Informação. Que aí a Lei de Acesso à Informação, juntamente com a LGPD, elas têm que caminhar juntas, né? Porque você tem que dar o acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, proteger os dados. E o que aconteceu até a semana passada? Né? Alguém pede uma informação e só vem para mim quando é segunda instância, quando já passou pela base, primeira instância, segunda. Quando chega na segunda instância, muitas vezes, a gente vê que já houve a violação. Né, já houve o vazamento de dados, assim, e às vezes não intencional pelo servidor. Então, por exemplo, chegam várias questões, assim, quem usou a piscina municipal de alto rendimento, ou uma situação de uma acumulação, uma acumuladora de animais em casa e tudo, aí a pessoa já forneceu informação com nome, celular da mulher, endereço, e aí, assim, a hora que você viola o sigilo, não tem como restaurar mais aquele sigilo. Então, assim, essa é uma dúvida, que é o que se faz depois que o sigilo já foi violado, que esses dados já foram vazados, independente, assim, sem nenhum dolo do servidor, é óbvio, mas, assim, aí a gente fica numa situação, uma saia justa, né? Porque o que fazer com aquilo? Né? Então, essas são as perguntas que eu ia fazer. Obrigado. Vamos te responder anterior primeiro. Se você já tem um decreto, se você já tem um documento escrito que baseia toda a seu processo de LGPD dentro do município, essa cláusula ela pode ser básica de uma vez que ela é linkada àquele documento.
de acordo com a norma tal, 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 decreto tal, 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 esse município é devidamente adequado à LGPD e exigimos que, para fazer isso, entenda o processo, leia o decreto, alguma coisa assim. Tá? Ela pode ser... A LGPD ela é uma lei muito pequenininha, né? E pegar as outras leis é uma lei muito simples. E, a partir do momento que você cria um vínculo, cria uma especificidade lá, já tem aquele documento pronto, você pode pegar uma cláusula padrão, mas tem que linkar aquele documento onde tem todas as informações referente àquele processo. Então, não é tão ruim como você está vendo. Tá? Poderia ser um pouco mais específico, dependendo do tipo de contrato, falar sobre proteção de dados? Poderia, mas é necessário. Se tiver um outro documento devidamente publicado e tudo mais, que as pessoas podem acessar, não tem problema. Agora, a questão do que fazer depois que já aconteceu. Olha, muito legal. É um vazamento de dado. Então, a lei LGPD exige duas coisas. Informar o titular de dado que os dados dele vazaram. É a primeira coisa a fazer. E a segunda tem que acontecer pelo menos 5 minutos depois. Okay. Avisar a NPD que houve vazamento de dados. A lei exige isso, porque se alguém denunciar e você não avisou, o problema é maior. Te respondi? Deixa eu correr aqui, que o pessoal já está me apressando aqui. Então, é o seguinte, gente. A gente... Tá bom. Graças a Deus, eu fiz... Não, tudo bem, vamos correr. Gente, a gente tem que deixar claro que o risco foi visto, entendido, analisado, pesado e resolvido. Então, quando você vai fazer... Eu comparo muito a LGPD com uma adequação ISO. Quando a pessoa vai tirar uma ISO de qualidade, que seja ISO 9001, 9002, 97000 e tudo mais, cada uma na sua realidade, ela exige algumas coisas muito básicas. Procedimentos, normas e regras claras que criam, e você depois tem que pegar tudo isso e implantar, seguir e ajustar. Então, quando a gente vai falar sobre deixar que viu o risco claro, a gente vai inserir cláusulas. Que cláusulas? Vamos determinar essas cláusulas hoje. Chega, hoje não, né? Amanhã, né? Chega lá em casa, na empresa, no instituto de vocês, e já começa a rabiscar isso. Olha, eu vou colocar essas cláusulas. Começa a mapear, você precisa mapear isso tudo. Entender o que acontece. Propor políticas internas. Política interna para tudo que tem a ver com dado de pessoa física, que é definir o seguinte: ninguém pode... Porque se vocês já estão adequados à LGPD, vocês precisam ter reciclagens constantes, para que outras pessoas entraram depois e não sabem. A maioria dos vazamentos de dados que existe não é por dolo, é sem querer. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque não foi feita uma reciclagem. A cada 6 meses tem que ter novo treinamento, ou criar um canal no YouTube que tem um treinamento lá que todo mundo que entra tem que assistir, que é sobre LGPD, o que é a informação, o que pode, o que não pode, criar uma cartilhazinha de regras, de boas práticas da proteção de dados. Toda empresa que eu presto consultoria, eu crio uma cartilha que todo funcionário que chega recebe aquela cartilha e assina que recebeu aquela cartilha. Porque está lá a informação, porque ele é responsável por aquilo. Então, propor políticas internas, liderar novas práticas, crie novas práticas que tragam proteção aos dados dos seus pacientes, dos seus clientes, que, na verdade, os servidores, né, são clientes, são servidores. E se aproxima do TI. TI é exatas. Advocacia, humanas. Um fala grego, outro fala chinês. Um não sabe a língua do outro, mas vocês têm que achar um denominador comum para conseguirem se organizar. Porque o processo, gente, vamos para o próximo aqui, que eu fiquei preocupado com o horário aqui. E aí, para vocês entenderem, hoje a LGPD ela tem duas situações, cada uma delas com 3 pilares. Primeiro, muitos escritórios de advocacia acham que a LGPD é só lei. Então, eu adequo a LGPD. Muita empresa de TI acha que a LGPD é só digital, só TI. E esquece dos processos legais. E, no final das contas, eu vejo, a minha empresa, meu sócio, a gente vê a LGPD como
um tripé, que é jurídico, que é 20% mais ou menos, TI, que é uns 25%, o restante é processo e pessoas. Porque adianta eu só fazer os documentos? Não adianta. Adianta eu resolver só o problema de vazamento de dados, sem o jurídico? Não adianta. Adianta eu fazer esses dois se eu não mudar a cultura interna das pessoas, que é um dos pilares mais importantes da outra situação, do outro pedestal que nós temos, do outro tripé que nós temos, que é cultura. A gente tem que mudar, sabe aquela coisa assim, sempre foi assim, sempre fiz desse jeito e deu certo, nunca, não, sempre funcionou. Muda a cultura, troca, para de improvisar e cria rotina, processo, porque, para de improvisar culturalmente e cria processo para funcionar. Para de novo, o WhatsApp aí. Vocês estão proibidos de enviar dados, documentos para o WhatsApp. Nada. Por favor. Senhas, impressões, acesso. Gente, senha. Você que trabalha 100% de já, eu falei que ia votar em você. Tem que ter mudança a cada X tempo. Cada um tem que ter a própria senha. Um não pode saber da senha do outro. O uso do computador, do sistema, ele é pessoal e intransferível. Ah, mas se o fulano faltar, o que eu faço? Crie um processo onde você tem acesso aos documentos que ele tem, os arquivos que ele tem, pelo seu computador, que gerem rastreabilidade. Então, foquem nesses processos, gente. Processo, fluxo definido para documentação, fluxo definido para entrar e sair. Quem que cuida de tal coisa? A gente tem que dar dono. Pra você ter noção, a LGPD ela é criada através do momento que a gente cria um comitê multidisciplinar. O que é o comitê multidisciplinar? São pessoas de departamentos diferentes que entendem os processos diferentes que cada um faz. Porque cada um é de um jeito. Mas se eu tiver um processo de comunicação, qual que é o grande problema das instituições do mundo? Comunicação. Não se comunicam. O jurídico não fala com TI, que não fala com comercial, que não fala com RH, que não fala com marketing. E todo mundo infere. Ah, eu achei que sabia, eu achei que pensava, achei que entendia. É óbvio para mim. O óbvio para mim não é óbvio para você. Vamos parar de achar. De novo, nós somos, vocês são, né? Eu não. Vocês são advogados, vocês têm que parar de achar, de inferir, de pensar que e se. Não tem em si, é preto no branco, papel, documentado, organizado, processo criado, tudo mais. E o TI tem que funcionar também, ele tem que ter criptografia, ele tem que ter acesso a senhas, ele tem que gerar uma questão que é organizar uma... Ah, não, eu tenho uma impressora única lá no departamento, nós somos 15 pessoas e todo mundo usa a mesma impressora, legal. Você mandou imprimir, não deixa imprimir, fala com o seu TI que só vai imprimir na hora que eu chegar na impressora e digitar meu código. Aí imprime. Porque senão vai gerando um monte de rascunho com a impressão que eu mandei e eu não fui buscar. A Joana foi lá, buscou o dela, o meu estava lá, ela colocou o meu no rascunho. Na hora que eu fui lá achar, o meu não estava lá, eu achei que não tivesse impresso. Não olhei no rascunho. Aí gera aquele tanto de rascunho com dado de pessoa física que você vai usar as costas dele para poder fazer rascunhar e depois você embola e joga no lixo. Olha só. Então, o TI tem não é só o online, tá? Estou acabando. Não é só o online, tá? E a questão da parte privada, tem muita gente que tem escritório próprio aqui, sabe que o seguinte, a adequação é muito parecida. O que muda é, no caso do privado, você tem que mostrar para as pessoas, para os seus clientes, que você é confiável. Tem a parte comercial no processo. Então, você é um escritório confiável, um escritório que funciona, um escritório que dá certo. Então, eu queria muito que vocês entendessem que a LGPD, ela valoriza se o advogado se antecipa lá, ou seja, olha, meu escritório está funcionando legal. E o que acontece, gente? Dado pessoal é diferente de dado público, tá? Independente se seja na área privada. E aqui, para fechar, lembra aquele advogado da palestra, lá do início? Você pode ser o advogado que se antecipou. Você pode ser o advogado que
que pensou, que se preocupou antes de tudo acontecer. Então, eu queria muito que vocês entendessem o seguinte: a LGPD ela não veio para punir, ela veio para ajudar vocês a se organizarem, tá? Referente a dados públicos. E eu quero deixar, para fechar aqui, 3 frases para vocês. Mapeie os dados que passam pela sua análise jurídica. Mapeie tudo. Na hora que chegar em casa agora, eles vão mapear todos os dados que passam por vocês. Não precisa ser complexo, gente. Só olhar. Tem CPF, tem nome, tem histórico tem informações de pessoa física. Mapeou, identificou. Reveja os modelos e as minutas do contrato. Esses estão todos, têm proteção de dados de pessoa física. E registre as suas orientações, tudo documentado. Tá? Desculpa a correria. Eu quero deixar aqui, eu vou deixar aqui deixar os meus contatos aí, se quiserem anotar. Eu quero agradecer a APPREM. E queria que, se puder não sair rapidinho, para a gente fazer uma foto, rapidinho. Na verdade, eu vou fazer uma foto e uma filmagenzinha rapidinha. Primeira coisa aqui, ó, tá gravando lá? Vocês autorizam que eu use a imagem de vocês na minha rede social? Sim. Ah, beleza. Gente, obrigado. Copie meu telefone, meu e-mail. Obrigado, gente.